Construir aplicações performáticas é essencial para melhorar a experiência do nosso usuário final e também para reduzir os gastos de computação da nossa empresa. Então, nesse vídeo a gente vai ver duas técnicas para melhorar a performance da nossa aplicação, reduzir o tempo de resposta do nosso servidor e deixar o nosso usuário mais feliz. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! O vídeo de hoje foi patrocinado pela Wallaby. A Wallaby oferece uma série de ferramentas que facilitam o nosso dia a dia e melhoram a nossa produtividade como desenvolvedores. Inclusive, eu utilizo todas elas integrado dentro do meu VS Code e isso aumentou expressivamente a minha produtividade no momento que eu estou codando, que eu estou construindo as minhas aplicações. E essas ferramentas incluem ferramentas de testes unitários, para boost de IDE, feedback instantâneo do nosso código e muito mais. Então, se você ficou interessado, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link com um desconto especial, 20% de desconto nas principais ferramentas. Então corre, porque esse desconto é por tempo limitado e não perde essa chance. E bora continuar o vídeo. Bom, então antes da gente entender como melhorar a performance da nossa aplicação, primeiro a gente precisa entender o que é essa performance. Então, como é que a gente pode medir a performance da nossa aplicação e também por que ela é importante, né? Por que a gente tem que ter esse conhecimento sobre a performance da nossa aplicação. Então, performance basicamente diz respeito à capacidade de realizar uma tarefa de maneira correta, de maneira rápida e de maneira eficiente, utilizando o mínimo de recursos possíveis. Então, vou até anotar aqui para a gente não entender. Então, é de maneira rápida, de maneira correta e de maneira eficiente. Então, e por que ela importa, né? Caso a nossa aplicação não esteja realizando o que ela deveria fazer de maneira rápida e nem de maneira correta, a gente vai prejudicar a experiência do nosso usuário final. Então, se a gente não realiza a nossa tarefa da maneira mais rápida possível, a gente prejudica a experiência do usuário. E também, se a gente não realiza da maneira certa, a gente prejudica a experiência do nosso usuário e a gente também não cumpre o nosso objetivo final. Então, a gente não cumpre o objetivo e prejudica a experiência. E, por fim, caso a gente não esteja realizando, né, a tarefa pretendida da maneira mais eficiente, a gente vai acabar acarretando um aumento de gastos. Então, a gente vai estar gastando o que a gente não precisava gastar, porque se existe uma maneira mais eficiente de fazer o que a gente está fazendo, a gente teria uma economia de dinheiro. E caso a gente não busque essa maneira eficiente, caso a gente não busque essa eficiência, a gente vai estar gerando gastos para nossa empresa. E esses gastos no futuro podem até levar uma empresa a falir, por exemplo. Já tem casos que isso aconteceu, né? Que um software fez a empresa falir por conta dos seus gastos. Tá bom, a gente já entendeu o que é a performance, agora vamos entender como é que a gente pode melhorar a performance da nossa aplicação e como é que a gente pode ter essa visão sobre a performance da nossa aplicação. E o primeiro ponto que a gente vai ver no vídeo de hoje é sobre complexidade de algoritmos. Então, a complexidade de algoritmos é um conceito-chave da computação. E a gente precisa entender esse conceito quando a gente está falando sobre performance da nossa aplicação. Então, complexidade de algoritmos basicamente diz respeito à quantidade de tempo e de recurso necessária, né, para um algoritmo executar uma tarefa, dado o tamanho de uma entrada. Como assim? Essa quantidade de tempo e de recurso é uma quantidade abstrata, então a gente não está falando exatamente sobre minutos e sobre segundos e sobre exatamente a quantidade de memória RAM que eu preciso ou de memória cache. Não, aqui a gente só está falando de maneira abstrata, analisando esse algoritmo, qual é a complexidade dele, né, de maneira abstrata. Por que de maneira abstrata? Porque se a gente executa um algoritmo numa máquina X e numa máquina Y, ele vai ter diferentes tempos, né, de execução. Nunca vai ser o tempo igual, porque isso é muito relativo, depende da máquina onde ele está executando, depende das outras coisas que estão executando naquela máquina e às vezes até o tempo, o clima pode influenciar, tá indo mais a fundo. Então, os teóricos da computação encontraram uma forma de medir a complexidade dos algoritmos abstraindo a máquina onde ele está rodando. Então, a gente não está olhando para a máquina e somente para o algoritmo. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Digamos que a gente queira fazer uma busca de um número específico numa lista, tá? E essa lista tem tamanho N. Então aqui eu tenho uma lista de tamanho N elementos. E eu quero achar
um elemento específico. Se a gente fosse fazer uma busca linear, a gente teria que percorrer toda essa lista, né, até encontrar o nosso elemento alvo, até encontrar o elemento que a gente está buscando. No pior dos casos, esse elemento que a gente está buscando poderia ser o último da lista. Então, o pior caso é o último da lista. Nesse caso, a gente teria que percorrer todos os elementos da lista até chegar no último e encontrar o que a gente quer. No melhor dos casos, a gente encontraria o elemento logo de primeira. Então, o melhor caso, ele seria o primeiro da lista. Então, para a gente dizer qual é a complexidade desse algoritmo, a gente tem que sempre levar em consideração o pior caso, tá? Nesse conceito aqui, a gente leva em consideração o pior caso, porque a gente não sabe se a gente vai cair no pior ou no melhor caso, então a gente sempre pensa no pior, porque caso seja o melhor, a gente sai na vantagem, então sempre levamos em consideração o pior. Então o pior caso é que o elemento que eu tô buscando vai ser o último da lista, então eu vou ter que percorrer todos os elementos da lista, né, de 0 até n para encontrar o que eu quero. Aí, a complexidade desse algoritmo, a gente chama de O na n. Esse O é do Big O Notation, né? Que é o nome dessa notação que a gente usa para complexidade de algoritmos. Então, o O aqui vem do Big O Notation, que é uma notação, né, agnóstica, né, abstrata, que não leva em consideração máquina e nem recursos físicos exatamente, não leva em consideração hardware e apenas em consideração o algoritmo, e nesse caso, o pior caso, que seria percorrer a lista até encontrar o último elemento da lista. Bom, agora a gente já entendeu, né, o que é a complexidade de algoritmos, então vamos entender como é que a gente pode usar esse conceito para analisar o nosso programa, analisar os nossos algoritmos e melhorar a performance do nosso programa. Bom, então eu trouxe um código aqui para a gente entender como é que a complexidade de algoritmos se traduz na prática. Então a gente vai comparar dois algoritmos de busca, um algoritmo de busca linear e outro algoritmo de busca binária. A gente já entendeu como é que funciona a busca linear e a gente sabe que a complexidade dele é de O na n. Já a busca binária é outro algoritmo, funciona de uma forma diferente, mas isso não cabe aqui no tema do nosso vídeo. A única coisa que a gente precisa focar é que a complexidade do algoritmo de busca binária é de O na log de n, e log de n é menor que n, então tem uma complexidade menor, e a gente vai ver como é que isso se traduz na prática e como é que impacta a performance da nossa aplicação. Então vou só mostrar aqui rapidamente para vocês o que eu estou fazendo nesse código aqui. Eu tenho minhas duas funções, a de busca linear e a de busca binária, e basicamente o que eu estou fazendo é pegando números aleatórios, colocando numa lista e então escolhendo algum número aleatório que eu vou ter que buscar nessa lista. E aí, a partir disso, eu estou calculando o tempo que cada um demora para encontrar o número que eu estou buscando. E aí a gente vai fazer a comparação desses dois tempos, né, que cada um demorou. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente for ver, eu vou abrir aqui as execuções que eu já fiz. Se a gente for ver aqui os logs, ó, a gente pode ver que a busca linear demorou 85 milissegundos para encontrar esse número target aqui, que era o meu número objetivo. Já a busca binária demorou 0,08 milissegundos. Claro, aqui a gente está falando de milissegundos, então pode ser que não seja algo perceptível. Mas imagina que a gente está falando, né, de um servidor que está rodando e recebendo requisições dos usuários o tempo todo. E a gente mesmo sabe, né, quando a gente está usando o nosso celular, que a gente é muito aflito, a gente é muito ansioso, a gente está sempre querendo que o nosso celular responda de maneira rápida, que o nosso aplicativo responda de maneira rápida. Inclusive, a gente é tão ansioso nos dias de hoje que se o aplicativo ou a página web demora um pouco para responder, a gente já está puxando para cima e dando reload. Aí imagina um servidor, né, recebendo diversas requisições, tendo que tratar essas requisições para buscar alguma coisa numa lista, e ele está usando um algoritmo de busca linear para fazer essa busca. E aí esses 86 milissegundos, que aqui são poucos milissegundos porque a gente está falando de uma lista pequena, se multiplicam para alguns segundos, porque aí a gente tem um monte de dados na nossa aplicação. E aí esses segundos é os segundos que o meu usuário vai estar lá esperando pela minha resposta. Olha só como a gente já formou aí um ambiente nada agradável, né? E que já diminui bastante a experiência positiva do nosso usuário. Então, aqui, se a gente fizesse, por exemplo, a troca do nosso algoritmo linear lá no nosso servidor para um algoritmo binário para fazer essa busca, a gente teria uma redução significativa do tempo de execução e a gente deixaria
os nossos usuários finais mais felizes, recebendo essa resposta de maneira mais rápida, e a gente também reduziria os nossos custos, porque o tempo, né, ali de processamento de cada uma das nossas requisições, dependendo de onde está hospedada a nossa aplicação, tá? Daí isso aí pode variar, mas tem alguns lugares, alguns provedores de nuvem que a gente utiliza que esse tempo que a minha aplicação demora para processar uma requisição custa dinheiro, né? Então, quanto mais tempo, mais dinheiro vai custar. Quanto menos tempo, menos dinheiro vai custar. Então, ao mesmo tempo, eu teria duas reduções. Eu teria a redução do tempo, que melhoraria a felicidade do meu usuário, deixaria ele mais feliz ao utilizar a minha aplicação, melhoraria a experiência e também reduziria custos, porque eu teria, né, ali a cada requisição eu ficaria executando por menos tempo, geraria menos custos, né, se eu estiver falando aí de algum provedor de nuvem que tem esse formato de cobrança. Como eu mencionei, isso aí pode variar dependendo de onde a nossa aplicação está resultando. E outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, não existe só um algoritmo que é melhor para todos os casos, né? Então não existe bala de prata. A gente tem que sempre analisar primeiro, antes de fazer essa decisão. Nesse meu cenário aqui, onde eu estou falando de números randômicos e fazendo a busca numa listinha, o algoritmo binário, se saiu melhor, ele tem mais vantagens, mas não quer dizer que no cenário da empresa de vocês têm que sempre escolher o algoritmo, né, de busca binário. A gente tem que comparar diferentes algoritmos de busca, então não tem que só implementar o primeiro que vier na nossa cabeça, tem que comparar, ver qual é melhor para o cenário e aí aplicar esse algoritmo na nossa aplicação. Porque essas questões de busca, né, buscar alguma coisa, costumam ser gargalos bem grandes em aplicações, quando a gente tem uma grande quantidade de dados e nessa grande quantidade de dados eu preciso fazer alguma busca, algum filtro, aí é bem legal a gente pensar em qual algoritmo de busca a gente quer utilizar, visando a melhor performance. Mas não é só isso, vamos dar uma olhada aqui no uso de CPU, né, e de recursos que cada um desses algoritmos precisou durante a execução. E para isso eu vou usar uma ferramenta chamada CPU Profiler. Essa ferramenta faz parte do pack de ferramentas que a Wallaby oferece. Então, como eu mencionei para vocês, eles oferecem diversas ferramentas para desenvolvedores. E o CPU Profiler faz parte da extensão Quokka.js. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês. A extensão Quokka.js é basicamente um runtime instantâneo, né, um playground de JavaScript dentro da nossa IDE, e não só isso, ela oferece outros recursos, como por exemplo o CPU Profiler, que vai permitir que a gente faça a análise aqui de CPU que o nosso algoritmo, que o nosso código precisou utilizar. Então vamos abrir aqui para dar uma olhada. Vou abrir aqui o Quokka, começar no projeto atual. Pronto, com o Quokka aberto, ele já executou aqui de novo a minha aplicação, e se a gente ver de novo, os tempos aqui da busca linear e da busca binária foram muito diferentes. Como eu mencionei para vocês, ó, isso aqui não é algo que vai ser sempre igual, isso aqui varia de acordo com o que está rodando no nosso PC no momento, de acordo com o número, qual a posição que o número que eu estou buscando está na lista, isso é variante, mas a gente já consegue ver aqui a diferença expressiva que o algoritmo binário tem em cima do algoritmo linear. E se a gente abrir aqui, para visualizar o CPU Profiler aqui dentro da IDE, a gente vai conseguir ver qual foi aqui o tempo, né, de execução exatamente, quais foram os gargalos. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui na direita, a gente consegue ver todos os arquivos, né, que foram chamados durante a execução desse nosso programa. Ah, Fê, mas a minha aplicação aqui só tem um arquivo, por que tá aparecendo tantos aqui? Porque eu estou usando dependências, então eu estou usando a dependência do random aqui para gerar números aleatórios, estou usando a dependência do path_hooks para fazer o cálculo aqui de tempo de execução usando a função performance. Então no momento que eu chamo essas bibliotecas, né, eu estou acessando os arquivos onde estão os códigos dessa biblioteca que eu instalei aqui no meu projeto. Então eles aparecem aqui no CPU Profiler também. E a gente consegue ver que o maior tempo de execução foi dentro desse arquivo aqui, ó, performance/index.mjs, que é basicamente aqui o meu arquivo do meu projeto, o arquivo principal. E aí depois ele mostra todos os arquivos subsequentes que foram chamados. Mas aqui tá meio complicado de visualizar, então eu vou colocar aqui na página inteira para a gente conseguir visualizar da melhor maneira. E olha só que interessante, outra informação que a gente tira aqui do CPU Profiler, além do tempo de execução aqui, óbvio, do nosso algoritmo, a gente consegue ver também em quanto tempo eu precisei, né, utilizar, né,
quando eu estava chamando as bibliotecas externas. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma análise também da performance das bibliotecas que eu estou utilizando. Se aqueles algoritmos que eu importei das outras bibliotecas são performáticos ou não para o meu cenário. Como, por exemplo, eu falei para vocês que eu estou usando aqui um algoritmozinho para gerar números randômicos que vem dessa biblioteca random. Eu posso dar uma olhada aqui e ver quanto tempo ele demorou para executar. E eu posso comparar, por exemplo, com outra biblioteca, com outra ferramenta que também faça o cálculo desses números de forma aleatória e ver qual que vai ser mais performático. E aí eu consigo tomar uma decisão baseada, né, em dados. Claro, eu não vou executar só uma vez, vou executar várias vezes para ver se essa diferença entre os dois vai continuar a mesma, mas aí eu consigo ter uma visão, né, de quanto tempo eu tô demorando para fazer esse cálculo e escolher qual biblioteca eu vou preferir utilizar, né? Então aqui eu consigo ver, ó, na chamada do random, quanto tempo eu demorei, que foi 1,25 milissegundos, né, self-time, e o total time aqui de 715 milissegundos. Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante. A gente poderia aqui usar outra biblioteca que gera números randômicos e comparar aqui o uso das duas através do CPU Profiler. E outra coisa bem interessante aqui dentro do CPU Profiler é que se a gente clicar nessa chaminha aqui, a gente vai abrir aqui o gráfico de Flama, né? Que mostra aqui o tempo de execução de cada uma das coisas em formato de gráfico. Esse gráfico aqui, para quem é da web, para quem é front-end, tá acostumado de ver lá no navegador. Quando a gente está fazendo chamadas HTTP ou chamadas para outras coisas, a gente consegue ver lá na aba Network esse tipo de gráfico. Quando a gente está usando também a extensão do React, onde a gente consegue fazer análise, né, dos nossos componentes, a gente está acostumado a ver nesse tipo de gráfico, e aqui com o CPU Profiler a gente consegue fazer essa análise no nosso back-end também. Então no código do nosso back-end, isso aqui é bem interessante, a gente consegue tirar insights bem legais aqui usando essa ferramenta. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, lembra da gente fazer essa análise também das bibliotecas que a gente está utilizando? Olha só, aqui tem as informações sobre o random e todas as funções que ele chamou. Ele chamou esse random.int, esse random.uniformInt, esse memoize, né, para fazer a memorização. Aqui quanto tempo isso aqui demorou para executar, quem foi que chamou isso daqui. Então, a ferramenta CPU Profiler é uma ferramenta muito interessante e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês instalarem a extensão Quokka.js no VS Code de vocês e utilizarem todas as funcionalidades que essa extensão fornece para o nosso VS Code. E a próxima estratégia que a gente vai ver no vídeo de hoje para melhorar a performance da nossa aplicação é a estratégia de caching. Então, o caching é uma estratégia muito comum na computação e normalmente é bem simples da gente implementar e extremamente útil de utilizar essa estratégia para melhorar a performance. Então, caching basicamente diz respeito a guardar dados que são frequentemente acessados em um local de armazenamento temporário para que a gente consiga retornar esses dados de maneira mais rápida e não precise ficar fazendo reprocessamento ou realizando queries no banco de dados novamente. Então, basicamente, se eu tenho uma requisição que é feita muitas vezes com frequência e a resposta é sempre igual, eu não preciso ficar recalculando para cada request, eu posso usar sempre a mesma resposta, eu guardo um cache dessa resposta. E aí sempre que o meu usuário fizer essa solicitação, eu retorno para ele o cache e não preciso fazer query no banco de dados de novo, não preciso fazer recálculo ou nenhum reprocessamento no meu servidor. Mas o caching também pode ter outra abordagem. Então, a gente pode também guardar esse cache que a gente fez de uma resposta de algum dado que é frequentemente acessado da maneira mais próxima do usuário possível, porque dessa forma a gente reduz a latência da comunicação. Então, quando a requisição sai do computador do meu usuário até o computador onde está hospedado o meu servidor, tem todo esse tempo também da viagem dessa requisição. Se o meu servidor estiver lá na Austrália e meu usuário está nos Estados Unidos, essa latência vai ser maior. Agora, se meu servidor está no Brasil, né, e o meu usuário está nos Estados Unidos, eu diminuo um pouco a latência. Se o meu servidor está nos Estados Unidos e o meu usuário também está nos Estados Unidos, eu diminuo ainda mais o tempo de resposta. Então, é bem comum a gente tentar deixar esse cache dos dados, né, da maneira mais próxima do nosso usuário. E uma dessas formas é armazenando o cache no próprio navegador do usuário. Então, armazenando localmente no browser do usuário as respostas do nosso servidor para que ele reutilize esse cache, né, quando for fazer o acesso aí à nossa aplicação. Então, em 1999, foi adicionado um novo header no protocolo HTTP que visava facilitar a implementação dessa estratégia de cache.
Basicamente, quando a gente adiciona esse header nas nossas requisições, o header de cache control, a gente vai estar dizendo para o browser do nosso usuário que ele pode guardar de maneira local um cache, né, dessa resposta dessa requisição, para utilizar esse cache num certo período de tempo. Esse período de tempo a gente expressa para o browser através desse max age, então o tempo máximo, né, que ele pode guardar essa resposta. E por que a gente faz isso? Porque normalmente tem respostas que vão vir do nosso servidor que não vão mudar num curto período de tempo. Por exemplo, posts de um blog, produtos de um e-commerce, listagem de dados, né? Lista de onde tem os meus restaurantes disponíveis. Esses são só alguns exemplos, listas dos filmes que estão passando hoje. Isso são dados que provavelmente não mudam num curto período de tempo, eles são atualizados, mas demoram um tempo para ser atualizado. Então é tranquilo que o meu browser guarde essa resposta, né, em cache local, para que quando o usuário fizer a requisição de novo, o browser nem precise fazer a requisição para o meu servidor. Ele usa aquela resposta cacheada que ele tem localmente. Claro, quando esse tempo expirar, ele vai jogar esse cache fora e daí da próxima vez que o usuário for fazer a solicitação, ele faz a solicitação para o meu servidor, mas aí a gente já consegue usar essa estratégia de cache para aqueles casos onde o usuário acessa muitas vezes a página durante o dia e a gente não faça um overload no nosso servidor, né? E também melhora a experiência do usuário para que ele tenha essa resposta rápida ao utilizar a nossa aplicação. E para a gente fazer essa implementação, como eu falei, é bem simples, basta a gente adicionar nas nossas respostas para o usuário, né, nas nossas respostas HTTP, o header cache control. Quando a gente adiciona esse header, a gente habilita essa funcionalidade, né, e o browser, quando ele receber a resposta do nosso servidor, o browser é o navegador, né, que o usuário está utilizando para usar a minha aplicação, automaticamente ele já vai ler esse cache, já vai ler esse header e vai saber que ele precisa armazenar esse cache. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu criei aqui um pequeno servidorzinho, né, usando Express, que tem só uma rota aqui, uma rota de GET, que retorna a foto do meu usuário, né, a foto de perfil. Essa foto de perfil é o meu avatar lá do GitHub. E eu criei um frontzinho também para consumir esse meu back-end e mostrar a foto de perfil para o meu usuário. E vamos ver como é que essa estratégia de caching aqui funciona na prática. Então aqui eu já tô com o meu front-end aberto no navegador e esse front-end é um front-end super simples, tá? Só para a gente entender aqui como é que funciona esse header de cache. Então aqui o meu usuário tem o botão de buscar imagem. Quando ele clica nesse botão, eu faço o fetch lá no meu servidor e busco, né, o URL da imagem de perfil. Então eu vou clicar aqui para a gente visualizar. Eu clico, beleza, ele já renderizou a imagem e a gente consegue ver aqui o fetch, né, que a gente fez para o URL do nosso servidor, que é /user/picture. Eu fiz um get aqui e recebi essa resposta e inclusive depois eu fiz o fetch, né, que aí não é um fetch como a gente está acostumado, mas como eu estou pegando a imagem lá do GitHub e carregando ela aqui no meu front-end, ele acaba fazendo, né, um fetch lá no GitHub também. Então, aqui tá tudo funcionando certinho e se a gente vê aqui nos headers, né, de resposta, a gente consegue ver que teve aqui, ó, um novo cache, diferente do que a gente está acostumado, que é esse cache control. E aqui tá os dados lá que a gente tinha colocado no nosso servidor, public, né, e o max age de 300. Se eu voltar agora lá no nosso servidor e matar a execução dele, então eu vou vir aqui e vou dar um stop para ele parar de executar, a gente vai ver, deixa eu limpar o meu terminal, a gente vai ver que o nosso front-end vai conseguir continuar buscando essa imagem. Então eu vou até dar um reload aqui e vou clicar em buscar imagem. Olha só como ele retornou quase instantaneamente a imagem, ó, em 1 milissegundo, né? Ele me mostrou aqui a imagem. E para carregar a imagem lá do GitHub, 0 milissegundos. Mesmo que o meu servidor não esteja executando. Por que isso? Porque ele pegou essa informação aqui do cache. Então, se a gente vier aqui do lado de código de status, a gente já consegue ver, ó, que ele deu um 200 ok. E essa resposta, ó, veio do armazenamento em cache no disco. Então, isso aqui está guardado localmente no meu computador, né? O meu browser guardou isso para mim. Inclusive o próprio GitHub também faz isso. Então o GitHub eu não tenho controle nenhum, mas a gente vê aqui também essa imagem tá em cache de memória. Então lá no servidor do GitHub eles seguem essa estratégia também de manter as imagens em cache, né, no armazenamento local do usuário para evitar que o usuário precise ficar buscando essa imagem lá no servidor várias vezes. Então esse mecanismo aqui de cache usando o header é muito interessante.
Mas tem um porém aqui, tá? Se o usuário, por algum motivo, limpar o cache dele do browser, a gente vai perder essa informação, então ele vai ter que fazer de novo a requisição lá para o meu servidor. Ou se o meu usuário tiver com essa opção aqui, desativar cache habilitada, eu não vou conseguir fazer a utilização desse cache também. Então, vou vir aqui, ativei ela, vou dar um reload e vou tentar fazer a busca de novo. Se eu clico, a gente já consegue ver que ele está dando falha aqui, ele não está conseguindo chamar o servidor. Por quê? Porque o meu servidor não está executando e eu desabilitei o uso de cache. Então, ele não está conseguindo fazer essa requisição. Então aí essa estratégia de cache só funciona quando o meu usuário tiver com o cache habilitado no navegador, o que é bem comum, tá? As pessoas não vêm aqui, não costumam vir aqui desativar o cache, mas o que acontece com frequência é as pessoas limparem todo o cache do navegador. Então a gente vem aqui em aplicativo e limpa o cache, né, de vez ou outra, para quem tem mais conhecimento, e aí vai perder esses caches aí das respostas das requisições. Então, apesar de extremamente útil, essa técnica que a gente acabou de aprender da utilização do Header Cache Control não serve para todos os casos. Então, primeiro, ela só serve para casos de comunicação cliente-servidor, né, onde a gente vai ter o browser ali, que o cliente vai entrar no front-end, e então o front-end dispara a requisição para o servidor. Mas também pode ter essa questão aí do usuário limpar o cache do navegador dele, ou ele tá com o cache totalmente desabilitado. E aí entra outro ponto um pouquinho mais avançado que eu tinha comentado no início para vocês. Então, a gente também pode fazer a utilização das CDNs. O que são as CDNs? CDN, né, se traduz para Content Delivery Networks, que são servidores espalhados ao redor do mundo que têm o intuito de agilizar a entrega de conteúdos estáticos. O que seriam conteúdos estáticos? Arquivos JS, arquivos de imagem, né? Arquivos de texto, pacotes do NPM. Então a gente pode pegar até uma biblioteca através da CDN dessa biblioteca, né? Então são vários conteúdos que podem ser entregues de maneira estática. E como funcionam essas CDNs? Nos provedores de nuvem, é bem fácil a gente configurar isso. Então, os provedores de nuvem, por exemplo, a AWS, eles têm servidores espalhados pelo mundo todo. Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse nosso arquivo estático e vão hospedar, né, dentro de pequenos servidores que estão espalhados ao redor do mundo e até mais próximos dos nossos usuários, tá? E eles copiam esses nossos arquivos estáticos para esses servidores. Quando o meu usuário faz uma requisição para o meu servidor, de fato, a própria nuvem já é inteligente, tá, para fazer esse controle, vai verificar se esses arquivos que o meu usuário está solicitando para o meu servidor não estão armazenados numa CDN, né? Se tiver, o próprio provedor de nuvem já redireciona a requisição do usuário para a CDN e a CDN já entrega de maneira, né, ali quase automática esses arquivos estáticos para o meu usuário. E a gente pode cachear também respostas do servidor. Então, na Amazon, um serviço bem conhecido é o CloudFront, que serve como CDN, que a gente pode fazer para entregar arquivos estáticos, como eu mencionei, que seriam imagens, arquivos JS, arquivos HTML, CSS, enfim, mas também para cachear respostas do servidor. E esses servidores não são os data centers enormes, né, da AWS que estão distribuídos, que eles chamam de regiões. São data centers um pouquinho menores, né, são servidores menores onde está rodando essas CDNs e normalmente eles estão mais próximos dos usuários, mais próximos, que eu digo mais próximos das cidades, e aí estão guardando esses caches e esses arquivos estáticos e a gente consegue ter essa entrega de maneira mais rápida para meus usuários finais. Então é bem comum a gente usar CDNs para entregar front-ends estáticos, que a gente entrega o HTML, o CSS, o JS ali tudo estático, né? Pro meu cliente a gente consegue usar a CDN para fazer isso. Então, para quem estiver buscando aí uma estratégia de cache um pouquinho mais avançada, eu recomendo bastante dar uma estudada sobre CDNs e se na tua empresa vocês utilizam a AWS, dá uma estudada nesse serviço aqui, Amazon CloudFront. Mas em outros provedores de nuvem, como na Azure ou no GCP, né, no Google Cloud, eles também têm esses serviços de CDN que você pode utilizar para fazer esse cache das respostas do teu servidor e também aí fazer essa entrega de arquivos estáticos de maneira muito mais rápida. Bom, galera, então com isso a gente conseguiu entender como é que a escolha do algoritmo certo
pode ajudar na performance da nossa aplicação, porque vai reduzir, né, o tempo de processamento de cada request, caso a gente esteja fazendo algum processamento crítico, como uma busca de informações. E a gente também entendeu como é que a estratégia de caching ajuda, né, a otimizar a performance da nossa aplicação, porque a gente consegue, através do caching, manter um cache local no browser do usuário, e dessa forma o tempo da requisição vai ser quase 1 milissegundo ou 0 milissegundo, porque o usuário vai estar com a informação de forma local. E a gente viu também que através do uso das CDNs a gente consegue deixar a informação mais próxima do nosso usuário, então a gente consegue deixar requests cacheados e também consegue deixar arquivos estáticos mais próximos do nosso usuário, para que ele consiga ter acesso a esses dados de maneira mais rápida, reduzindo, né, a latência ali entre a comunicação e melhorando demais a experiência final do nosso usuário. Galera, e lembrando que a gente tem 20% de desconto em todas as ferramentas da Wallaby, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês aproveitarem essa oportunidade, porque é por tempo limitado e essas ferramentas auxiliam demais na nossa produtividade durante o nosso dia a dia. Eu tenho usado todas elas e aumentaram de maneira expressiva a minha produtividade. Bom, galera, para esse vídeo foi isso. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque o like e a inscrição de vocês são muito importantes para apoiar o canal e permitirem que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia. E eu gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigada por todo o apoio e todo o carinho que vocês dão aqui no canal. Vocês são muito importantes para o canal. E um agradecimento especial a todos os membros sêniores aqui do canal. Então, muito obrigada Cristóvão Martins, Frank Santos, Renner Pires, Emerson Barros, Tauan Gueleri, Fernando, Matheus Lima, Carlos Eduardo, Márcio Filho, Marco Duarte, Daniel Henrique, Guilherme Henrique, Damásio Gomes, Maurício Prado, Lucas Martins, Vinícius Canales, André Brito, Luiz Felipe, Cícero e Rafael Kenzo. Vocês são muito importantes aqui pro canal. Bom, galera, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.